Isso pode manter a sua primariedade e ainda te salvar num processo criminal que está ocorrendo no Juizado Especial Criminal. Você sabe o que é transação penal? Meu nome é Douglas Nagamini Medeiros, sou advogado criminalista e atuo em todo o Brasil. E hoje eu vou explicar de maneira breve aqui sobre a transação penal. O que é a transação penal? Bom, basicamente, a transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o acusado, o réu, para extinguir ali, acabar, nem ser dado início a um processo criminal. É aplicado no âmbito do Juizado Especial Criminal. Tem previsão lá no artigo 76 da Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais, tá? Então, bom, explicando um pouquinho sobre o rito aqui, tá? Como que funciona o processo no âmbito do GCRIM? Vou utilizar aqui, por exemplo, o crime de ameaça. Tá? O crime de ameaça, como a gente sabe, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima, quando se sente ofendida, se sente atemorizada com uma ameaça, vai lá, lava o boletim de ocorrência na delegacia e manifesta o seu interesse em representar. Manifestando o seu interesse em representar, lembrando que tem um prazo decadencial de 6 meses para isso, então o Ministério Público, se constatar ali os indícios de autoria, materialidade e tudo mais, vai dar início ali à ação criminal. No entanto, no âmbito do Juizado Especial Criminal, antes de ser ofertada a denúncia, é realizado o que a gente chama de audiência preliminar, onde a vítima e o réu tentarão uma composição civil ali dos danos, uma composição civil dos danos. Basicamente entrar num acordo e falar, olha, ele reconhece que fez, ele se arrepende e tudo mais, tem como a gente encerrar isso daqui aqui, vocês entrarem num acordo e tudo mais. Se não chegar a um consenso, então o Ministério Público ele irá oferecer ali a transação penal, que é um acordo, basicamente, dizendo o seguinte, olha, então você preenche os requisitos, que eu vou falar aqui já, você preenche os requisitos, eu faço aqui a proposta para você ou uma pena restritiva de direitos, ou aplicação de uma pena de multa, e a gente encerra isso daqui, tá? Veja, pode surgir o questionamento no sentido de que, bom, se lá na frente eu ainda vier a ser condenado, eu ainda vou ser condenado provavelmente uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa do mesmo jeito que está sendo proposta aqui nessa transação penal. Então será que não é mais viável eu deixar o processo transcorrer, tentar uma absolvição e até mesmo de repente uma prescrição lá na frente? Será que essa não é uma estratégia mais inteligente? Veja, não é. Por quê? Bom, a transação penal, como eu disse, é um pague para não ver, tá? Viu? Antes de começar a denúncia, antes de ser ofertada a denúncia, de começar o processo criminal, vamos já fazer esse acordo aqui, já morre o assunto? E você continua sendo primário e tudo mais. Agora, se lá na frente você não conseguir provar sua inocência, conseguir uma absolvição, se você não conseguir uma prescrição também, ok, você vai ser condenado também a uma pena restritiva de direitos ou aplicação de uma pena de multa. No entanto, você vai ter uma condenação criminal. E isso pode implicar, de repente, futuramente, num emprego, num concurso público. Isso poderá gerar transtornos posteriores, até mesmo a questão de reincidência, tá? Então, a transação penal é justamente para evitar isso daí, tá? Evitar um processo criminal que, ainda que seja um processo criminal no Juizado Especial Criminal, é um processo criminal. Isso vai gerar um transtorno, um desgaste do caramba no réu, tá? E diferente do acordo de não persecução penal que eu falei no vídeo anterior, a transação penal ela não prescinde de confissão, tá? Então não é porque o acusado, o réu, realizou a transação penal que ele confessou o crime. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Basicamente a transação penal é um pague para não ver. Enquanto o acordo de não persecução penal, você prescinde de uma confissão. E isso, posteriormente, pode até ter implicações no âmbito civil, tá? Então,
busquei aqui explicar de maneira breve, bem sucinta mesmo, sobre a transação penal, tá? Antes de encerrar o vídeo aqui, sobre os requisitos, né? Tava até esquecendo aqui. Bom, os requisitos para aplicação, para a proposta da transação penal se encontram lá no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099. E é muito interessante que esse parágrafo, ele não traz para a gente os requisitos para aplicação, mas os requisitos para não aplicação. Então vamos lá. O que fala o inciso 1º? São 3 incisos, tá? O que fala o inciso 1º? Primeiro, começando no começo. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado, inciso 1º, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, tá? De crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. O que significa sentença definitiva? Significa uma sentença que transitou em julgado. Uma sentença que já não cabe mais recurso daquilo ali, enfim, é uma sentença definitiva que transitou em julgado. Inciso 2º. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Veja, se o seu cliente ou se você foi beneficiado nos últimos 5 anos pela transação penal, agora você não vai poder mais. Por enquanto, nesse lapso, dentro desses 5 anos. Depois até pode, mas dentro desse lapso de 5 anos, você não pode ser beneficiado pela transação penal novamente. E aí isso puxa também para o inciso 3º. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a adoção de medida. Veja, é basicamente que fala o inciso 2º não, mas é um complemento ao inciso 2º. Pois veja, o que o legislador pensou aqui? Pensou, se o cara está praticando reiteradas vezes, crimes, delitos, ainda que de menor potencial ofensivo, por que eu vou oferecer de novo, continuar oferecendo a transação penal? Olha a conduta dele, olha o histórico que ele tem. Foi basicamente isso que o legislador pensou quando escreveu aqui o inciso 3º do artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, busquei falar aqui de uma maneira bem breve, tá? Qualquer comentário, qualquer elogio, crítica construtiva, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Vou deixar aqui também nos contatos, meus meios de contatos, para caso surjam dúvidas, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.